Boa noite, eu sou a Miriam e eu queria falar um pouquinho a respeito de um problema sério, muito grave. Um problema que leva muitas pessoas ao sofrimento. Esse problema chama alcoolismo. E o alcoolismo às vezes é tratado de uma maneira muito desrespeitada. O alcoólatra sofre e a família do alcoólatra também sofre muito, sem saber que o alcoolismo é uma disfunção e é uma doença grave, é uma doença séria e que é causada por traumas e por conflitos. Então, eu estou dizendo isso porque eu sou consteladora familiar e sistêmica e foi depois que eu fiz a minha formação em constelação que eu entendi o que é o alcoolismo e a gravidade do que sofre o alcoólatra e a família. Então, eu vou ler para você um trechinho do meu livro, porque eu trato desse assunto no livro Descobrindo a Felicidade, o livro que eu escrevi, e falo do problema do alcoolismo com muito conhecimento do assunto, porque eu vivi essa experiência e foi muito doída, foi muito sofrida e levou a situações que eu nem imaginava que um dia eu pudesse enfrentar. Então, vou ler um trechinho para você. A pessoa que tem essa doença, chamada alcoolismo, não aceita que é alcoólatra. É uma doença, porém muitos não entendem como doença e acham que o alcoolismo é falta de brio, falta de vergonha na cara, falta de caráter, enfim, muitas maneiras pejorativas para falar de algo tão profundo e dolorido para o portador e para os seus familiares. É uma doença. Porém, quem olha para o alcoólatra não vê a dignidade da pessoa, mas a forma pejorativa de tratar um assunto tão dolorido para a pessoa e para os seus familiares. Esse desrespeito transforma essa pessoa que tem o vício do álcool em alguém menor. Essa pessoa que tem o vício do álcool, que se o doente tivesse força para ser curado, eu digo que o alcoolismo é uma doença da alma, onde a pessoa, por mais que queira, não encontra forças para buscar o tratamento. Eu, por minha vez, não aceitava que meu marido tivesse essa doença. Fiz muita terapia. Porém, nas terapias queria aprender a não me incomodar com o vício dele. Eu não estava querendo aprender a entender a dor e os porquês que o levavam a beber. Eu queria que ele parasse de beber como se fosse mágica. Geralmente, quem não tem essa doença não entende e ainda tem vergonha de ter alguém com esse problema. Então eu só reclamava e brigava. E quanto mais eu reclamava, mais ele bebia. Agora eu entendo que a vida dá mais do mesmo. Quanto mais eu reclamava, mais motivos a vida me dava para reclamar. Então criamos um círculo vicioso. Ele bebia e eu brigava. Então ele bebia ainda mais, para ir dormir e não me ouvir falar. E eu brigava mais ainda porque eu não dava a atenção, ele não me dava atenção. Eu acreditava que se eu tivesse fé e rezasse, Deus faria um milagre. E como num passe de mágica, um dia ele ia do nada parar de beber. Então eu ia à igreja e rezava, pedindo que acontecesse um milagre e ele parasse de beber. Eu rezava com muita fé, pedindo um milagre para ele, mas eu também precisava ser curada do preconceito. Eu achava que a minha dor era muito grande, mas não entendia que a dele era tão grande quanto a minha. Rezava muito, só que de maneira errada. Não mudava meu jeito de tratar, nem meu jeito de lidar com a situação. E Deus faz milagres, sim, mas para que possamos crescer, não para continuarmos a querer decidir a vida dos outros. E se quisermos mudar algo ao nosso redor, precisamos mudar nosso comportamento.
Se quisermos mudar os resultados, precisamos mudar a nossa atitude. Se eu continuo fazendo tudo igual, o resultado será igual. Não tem como ser diferente. O milagre está na sua mudança. O resultado será apenas a consequência. Mas infelizmente eu não entendia isso e fazia tudo igual. E consequentemente, ele também. Precisei viver tudo isso que vou contar para entender o quanto meu marido sofreu e nos fez sofrer por conta de uma doença grave. Para receber a cura é preciso um milagre, e vou contar um grande milagre dentre tantos outros que recebemos. Então, o que eu queria dizer para você é que, se por acaso você tem alguém que vive o problema do alcoolismo, não estou dizendo pessoas que caem na rua, que vivem o tempo todo alcoolizado. Estou falando de pessoas que precisam do álcool diariamente, que não conseguem passar um dia sem beber, que independente trabalham o dia todo e no final da tarde tem que ir para o bar beber ou tem que beber em casa e tem uma necessidade extrema do álcool. São pessoas que vivem um conflito, que vivem uma dor, que vivem algo que ela não tem força para superar, por isso ela bebe. É uma forma dela conseguir suportar a dor que ela tem. E é difícil para quem convive com o alcoólatra viver tudo isso. E eu só fui entender isso depois que eu fui fazer o meu curso de formação em constelação familiar sistêmica. Quando eu entendi que são emaranhados que acontecem no nosso sistema familiar, que nos levam a ter que conviver com alguém assim. E que há pessoas que se disponibilizam a viver assim para honrar antepassados que viveram uma situação muito difícil. Então veja, são situações, cada constelação é uma constelação, cada caso é um caso, porém é muito complicado quando a gente não entende a dor do outro, quando a gente cobra do outro. E o mais bonito que eu aprendi na constelação é que quando você entra numa constelação, você entra sem julgamento, sem comparação. Você não tem que julgar ninguém, cada um é o que pôde ser. Cada um fez aquilo que podia fazer. Cada um foi aquilo que podia ter sido. E mesmo você não se cobre daquilo que você não pôde fazer diferente. Mas a partir do momento que você toma consciência, aí sim você pode mudar. Aí sim você pode fazer diferente. Aí sim a sua vida pode se transformar. E isso é o mais bonito da vida. Isso é lindo. E no livro eu conto o que aconteceu, o problema que meu marido teve, como foi difícil viver. E eu conto também, não só o problema do alcoolismo, mas o problema da depressão que eu vivi. Eu estava entrando em depressão quando eu comecei a fazer o meu curso de formação em constelação. Eu estava totalmente perdida porque eu buscava algo que eu não tinha onde encontrar, sem saber que estava tudo dentro de mim. Olha como é lindo. Estava dentro de mim a resposta. Estava dentro de mim a solução. Mas eu não sabia. Eu não conseguia compreender. Eu não conseguia entender o que levou a toda essa situação. Porque com tudo e por tudo, entre eu e meu marido sempre houve um amor muito grande. Tanto que nós estamos juntos. Tanto que a gente conseguiu superar, por mais difícil que foi a nossa história. Mas a gente conseguiu superar porque tinha um amor muito grande que unia a gente. Mas tinham emaranhados, muitos emaranhados. E na constelação eu fui aprendendo isso. Eu fui entendendo, fui compreendendo, fui respeitando o meu sistema, fui respeitando o que aconteceu com os meus antepassados e com os dele. Fui compreendendo que quando a gente se envolve com uma pessoa, você entra no sistema dela e você pode repetir situações do sistema dela. E quando eu fui compreendendo tudo isso, as coisas foram se alinhando na minha vida. E a depressão ficou lá atrás. Eu estava com encaminhamento para o psiquiatra e para o psicólogo pela minha cardiologista. E eu não precisei. Eu consegui encontrar o meu equilíbrio sem precisar de remédio. O meu remédio foi a aceitação. Eu não me esqueço da minha cardiologista me dizendo: aceita. Quando você aceitar,
as coisas vão ficar diferentes para você. E eu não conseguia aceitar, a limitação. Eu criei muita expectativa, eu gerei muita expectativa. E quando não atingi a minha expectativa, entrou a minha frustração. E quando eu me frustrei, foi terrível. Então, quando a gente não espere, faça o melhor que você pode. Não coloque muita intenção, não queira muito, não crie muita expectativa. Quando você cria expectativa e aquilo não acontece, vem a frustração, e a frustração é terrível. A frustração leva à depressão. O fato de não aceitar. Frustração é não aceitar. Não aceitar que não aconteceu do jeito que você queria, não aceitar que não foi da forma que você esperava, não aceitar que aquilo que você planejou acontecesse. Isso leva à frustração. E quando você não se frustra sem expectativa, mesmo quando você entra numa constelação, entre sem expectativa. As coisas vão se mostrar do jeito que elas tiverem que se mostrar. Elas vão aparecer do jeito que tiver que aparecer. E a solução vai vir do jeito que tiver que vir. E quando você começa a entender isso e aceitar a situação do jeito que ela é, a sua vida começa a se transformar e você cresce. E eu entendi uma coisa assim muito, muito legal na minha vida. A gente só cresce quando a gente entende o quanto a gente é pequeno. Quando a gente entende o quanto eu sou pequena, o quanto eu ainda tenho para aprender, é que eu tenho espaço para poder crescer. Quando eu achar que eu já sei tudo, que eu já tô dona da minha situação, dona da minha vida, porque eu já tô na terceira idade, eu tô perdendo uma grande oportunidade de crescimento. Olha como é lindo. A disponibilidade para aprender. E esse livro me ensinou como aprender dia a dia, vivendo um dia de cada vez, suportando a cada dia aquilo que tinha na minha vida, sem frustração, sem expectativa, confiando que existe um Deus maravilhoso que não desampara nunca e que à medida em que a gente se coloca a aprender, as coisas vão acontecendo cada vez melhor. E eu sou muito grata por isso. Portanto, se você quiser conhecer um pouco mais desse livro, no livro eu falo muito para aqueles que enfrentam o problema do alcoolismo em casa, ou com algum amigo, ou com alguém que tem um problema sério. Eu falo do problema do cuidado com alguém que precisa totalmente de você, alguém que está totalmente debilitado, alguém que tem alguém doente em casa. Como você vai lidar com isso? É difícil aceitar a limitação do outro quando você viu o outro andando, correndo, fazendo e de repente ele fica estagnado e você que tem que cuidar. Eu falo sobre isso, eu falo sobre a dor que você enfrenta quando você não consegue fazer aquilo que você deseja, quando você não alcança aquilo que você almeja. Porém, quando você muda o seu fluxo, quando você muda a sua história, quando você começa a se desapegar, quando você aceita, quando você agradece, a vida se transforma. E é sobre isso que fala o meu livro. Gostaria muito que você pudesse ler e pudesse comentar comigo depois o que você achou. Se isso faz alguma diferença na sua vida e se vai poder fazer a diferença na vida de alguém. Eu não sou dona da verdade. Eu só me disponibilizei a dar o meu testemunho para que outras pessoas que estão vivendo a mesma situação que eu não desanimem. Vejam que lá no final do túnel tem luz. E que se tem luz, tem algo muito mais bonito do outro lado que você pode chegar. Então é possível sair, sim. É possível chegar no outro lado. E de repente você vai descobrir um mundo muito, muito melhor do que aquele onde você vivia. E é isso que eu queria mostrar, é isso que eu queria dizer e é isso que o livro vem contar para você. A dor é necessária, porque a dor te fortalece. Quando você aceita,
quando você entende, quando você respeita. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você tiver interesse no meu livro, entre em contato pelo direct, me manda uma mensagem que eu te explico direitinho como eu posso fazer ele chegar na sua mão, através do correio, ou se for aqui na minha cidade, como é que a gente pode fazer a entrega. Um grande abraço e até o próximo vídeo.